E para que a gente não perca os nossos miolos hoje, precisamos estudar. Estudar a nossa espiritualidade. Desmiolando. Como vocês sabem, eu já comentei aqui várias vezes, eu tenho um grupo de estudos, né, da minha religião, eu sou espírita, mas esse episódio eu vou fazer ao máximo, não enviesar somente por esse caminho, porque esse não é o único caminho, né? E eu tenho um grupo de estudos espírita que eu montei, já vai fazer 1 ano, e isso transformou minha vida. Depois que eu perdi meu irmão, muita gente estava me perguntando, assim, né, como que vocês têm conseguido, principalmente seus pais, porque essa é a pior dor que os pais podem sentir na vida, e como que vocês têm ficado de pé, tendo forças. Então eu decidi trazer esse tema porque se não fosse a nossa espiritualidade, a nossa fé, a gente não estaria de pé. A gente não estaria conseguindo ver com tanta resignação tudo que a gente está vivendo. A gente não conseguiria ver como uma bênção, o que muitas pessoas estariam dentro de um desespero, né? Então, eu lembro muito de uma conversa que eu tive com a minha mãe, acho que foi ano passado, eu tenho até um vídeo exatamente falando sobre isso com ela, porque eu perguntei pra ela assim: o que você faz para estar tão preparada para os desafios que a vida te traz? Aí ela falou assim: eu estudo muito. Eu estudo muito principalmente quando a vida tá boa. Porque a gente vai ter muitos momentos bons, muitos momentos difíceis. Meu pai fala, né? A gente não tá aqui de férias. Então, a gente vai ter sempre um desafio novo pra gente poder lidar. Senão a gente não estaria aqui. E aí minha mãe falou: eu sei que os momentos difíceis e as provas, elas vão vir e a gente nunca sabe qual vai ser esse exato momento. Então a gente precisa estar preparado. A gente não tem que se preparar somente nos momentos difíceis, porque aí vai ser muito mais difícil. Você tá passando por um momento difícil e você buscar a sua fé somente nesse momento. Então, principalmente quando a vida tá fácil, entre aspas, tá boa, que a gente tem que estar em contato, em sintonia, estudando o que a gente acredita, né? A gente tem que buscar algum tipo de conhecimento, porque isso nos fortalece. Todos nós temos dentro de nós uma centelha divina, então a gente já tá conectado com algo muito maior, né? E aí ontem, nesse grupo de estudos, né, que a gente faz toda segunda-feira, foi aqui em casa, meus pais estavam aqui. E a gente leu um capítulo que estava falando exatamente sobre a fé. E eu vou ler um pedacinho aqui para vocês, para a gente poder pensar sobre isso juntos. Geralmente se diz que a fé não se receita, não se impõe, o que leva muitas pessoas a dizerem que não são culpadas pelo fato de a não possuírem. Sem dúvidas, a fé não se receita. O que é mais correto ainda, a fé não se impõe. A fé, ela é adquirida e ninguém está impedindo de você possuí-la. Nem mesmo aqueles que tenham contra ela muita resistência. Falamos de verdades espirituais básicas e não dessa ou daquela crença em particular. Então, de novo, né? A gente não está falando aqui de uma única crença. Não é a fé que deve procurar as pessoas. São as pessoas que devem procurar a fé. E se o fizerem com sinceridade, a gente sempre vai encontrar. Existem muitas provas de que a fé existe. Mas por que essas pessoas se recusam tanto a observá-las? Então, aí aqui vem essa pergunta, né? Por que com tantas provas de que a fé existe, muitas pessoas recusam a gente a acreditar? Eu mesma, que estava muito próxima da minha fé, me senti muito preparada, muito amparada, né, para esse momento que a gente está vivendo, justamente porque eu corria atrás. Não é fácil, assim, como que vocês estão lidando com tanta resignação, com tanta paz de espírito, tudo isso que vocês estão passando, né? A gente recebe muito essa pergunta, eu e minha família. E isso tudo vem de um esforço feito, assim, estrondosamente, principalmente pelos meus pais. Então, minha mãe, ela sempre fez um mega esforço em levar eu e meus irmãos para a evangelização, para a gente poder ir pro centro espírita rezar. Isso vem muito mérito dela, né? Porque ela trouxe muito essa fé para dentro da nossa casa. Então, todo domingo a gente faz o culto cristão no lar, que é a gente sentar juntos, a família, não importa onde esteja. Então, cada um tava num canto do mundo. Depois que a gente saiu de casa, eu e meus irmãos, minhas tias também participam, e elas também, cada uma estão em um lugar. E todo domingo a gente faz esse encontro pra gente poder rezar. E isso é a gente praticar a nossa fé, isso é a gente estudar, né? Pra gente poder se fortalecer cada vez mais. Então, a gente pra quando chegar nesses momentos, a gente não achar que foi fácil. A gente vem uma vida inteira
inteira se preparando para poder, quando chegar os momentos ruins, a gente saber o que fazer. Então, por exemplo, minha mãe teve que várias vezes ouvir do meu pai, porque é muito difícil, principalmente quando a gente tem um parceiro ou uma parceira, ele falando tipo, nossa, mas você vai no centro de novo hoje, fica aqui em casa, vamos sair para jantar. Então, existem muitas distrações que vão fazer com que a gente repense se a gente deve ou não se dedicar aos estudos, à nossa espiritualidade, à nossa fé, em prol de algo que a gente também ama muito, que é a nossa parceria. Então é muito difícil, a gente precisa de muita sabedoria para poder encontrar esse equilíbrio, pra gente também não se desviar. Meu pai e minha mãe, eles tiveram que ter muito jogo de cintura para poder entender que é importante essa dedicação aos estudos, né? Então, tipo, minha mãe toda terça-feira, ela tem uma reunião mediúnica que ela vai pro centro espírita. Toda quinta-feira ela leva a família inteira pra gente poder ir junto. Todo domingo ela ia fazer outros estudos. Então, assim, isso foi muito mérito dela para chegar nesse momento onde ela principalmente está vivendo uma dor absurda, conseguir sobreviver a isso. Mas isso graças a muitos estudos. Mas isso tudo para poder dizer que o quê? Se a gente tem tantas provas de que a fé existe, por que a gente ainda recusa a observar isso, a crer nisso? Né? Então, mesmo com tantos estudos, quando acontece uma tragédia dessas, da gente perder quem a gente ama, da gente não tá, da gente se sentir desamparada, a gente duvida, né? A gente fala, nossa, mas meu Deus, por que isso tá acontecendo comigo? A gente, por alguns segundos, duvida. Eu vou te falar que eu duvidei muito pouco, mas por alguns segundos você fica, nossa, como assim? Por que a gente não quer enxergar, né? E aí a resposta que tá aqui é o seguinte: a gente se recusa a observar muitas vezes por indiferença, em outras vezes, pelo medo de sermos forçados a mudar os nossos hábitos. E a grande maioria, pelo orgulho, porque se nega a reconhecer um poder superior. Porque assim teriam que se inclinar diante desse poder. A partir do momento que a gente acredita, que a gente tem fé, a gente tem que mudar os nossos hábitos, né? Muitas coisas vão mudar, a gente passa a viver com muito mais intencionalidade e muito mais responsabilidade pelo que a gente faz, porque a gente tem a certeza de que nós somos responsáveis pelo que a gente planta. Então a colheita, ela é inevitável. E aí isso traz muita responsabilidade. E quando a gente não quer essa responsabilidade, a gente prefere entrar na indiferença ou a gente prefere não olhar, porque aí a gente não precisa mudar os nossos hábitos, né? É muito mais fácil viver assim. Porém, muito mais difícil quando os desafios chegam. E a vida vai cobrar da gente. Uma hora ou outra, se não for agora, vai chegar esse momento. Vai chegar o momento em que a gente vai precisar encarar as nossas escolhas. O que a gente está escolhendo para nossa vida. E aí, aqui no livro, fala muito sobre a gente poder procurar a nossa fé raciocinada e não a nossa fé cega. Porque muito das nossas resistências, quando a gente não crê, se deve a maneira pela qual as coisas são apresentadas pra gente. E a fé, ela necessita de uma base. E essa base é a perfeita compreensão daquilo que a gente deve acreditar. E para acreditar, não basta a gente ver. É preciso a gente compreender. E a fé cega, ela não pertence mais aos nossos dias de hoje. É justamente o dogma da fé cega que produz o maior número de pessoas incrédulas. Porque ela quer impor, exigindo que o homem abra mão do seu raciocínio e do seu livre-arbítrio, que hoje são as nossas maiores conquistas. É principalmente contra a fé cega que as pessoas se revoltam, né? Ficam incrédulas. Porque essa fé, ela deixa um vazio que abre muito espaço para dúvidas, essa fé cega, né? Já a fé raciocinada, ela se apoia nos fatos e na lógica. Ela não deixa nenhuma dúvida para trás. Então, essa é a fé inabalável, que é aquela que se pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E pra gente ter essa fé raciocinada, a gente precisa estudar muito, pra gente poder entender por que as coisas são como são, por que a gente faz como o que a gente faz, por que acontece o que acontece, não é porque Deus quis, ou, porque é assim. Não tem como. A natureza é a prova viva de que há algo muito maior do que a gente. Se o homem não pode fazer o que a natureza tem algo maior do que nós aqui presente. Mas a gente precisa estudar para que a gente não fique com esse espaço para a dúvida. Então a gente precisa se fortalecer, a gente precisa trabalhar a nossa espiritualidade, porque a gente nunca sabe quando que a gente vai precisar dela. A espiritualidade, ela não é um refúgio para o nosso sofrimento. Ela é uma preparação para a gente viver com muito mais consciência e serenidade. Todos os dias, sabe? Eu até lembro de
um episódio que aconteceu nesse nosso estudo, né, de toda segunda-feira, a gente estava lendo uma frase que dizia assim: tudo que Deus dá, Deus pode tirar. E aí estava se referindo muito às coisas materiais, né? Mas eu falei, nossa, isso se estende não só para o que é material. Eu comentei, né, no grupo. Isso se estende não só para o que é material, mas também para as pessoas que estão na nossa vida. Então, todas as pessoas na nossa vida que Deus colocou na nossa vida, Ele também pode tirar. E eu lembro de ter comentado isso, tipo, há um mês, assim, no grupo, falando que, meu Deus, meu irmão, ele pode não ser... Tipo, meus irmãos, eu tinha falado, né? Deus colocou eles na minha vida, mas Ele também pode tirar. E eles podem não estar mais aqui amanhã. Olha só, como que no fundo, nossa alma... E aí vem a parte que eu acredito, né? Na minha religião. Eu acredito que a nossa alma, ela sempre sabe de tudo. A gente faz um plano antes de vir aqui pra Terra. Por mais difícil que chega quando a gente chega aqui e vive, a gente sabe e a gente já aceitou viver o que a gente tá vivendo. Isso tá no nosso plano, né? No nosso plano reencarnatório, pra nossa evolução, né? E aí, no fundo, eu sinto que a nossa alma sempre sabe das coisas. E olha só, quando eu li isso ficou muito preso na minha cabeça. Quando meu irmão tava no hospital e a gente já tava entendendo que a gente já tava ficando sem esperanças, essa frase foi a primeira frase que me veio na minha cabeça. E isso fez com que eu tivesse um pouco mais de resignação frente a um momento muito difícil. E aí eu lembrei da parábola de Jó, que fala exatamente sobre isso, né? Que ele perde tudo, que ele perde a casa, que ele perde a mulher, ele perde os filhos, e que ele continua firme na fé dele, né? E firme também no que a gente acredita, que a morte não existe, e que existe algo muito maior, né, do que o nosso entendimento. E aí eu gosto muito de um vídeo que eu vi na internet, que alguém me mandou, falando que a morte é como se fosse quando a gente vê um barco no oceano. Você tá vendo ele ali, aí você consegue ver ele de longe, você tá na praia vendo o barco, e você consegue ver. Mas aí, com o tempo, se você ficar encarando, ele vai se afastando, ele vai ficando pequenininho, 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 aí ele vai se afastando mais e mais e mais, até que ele se mistura com as nuvens. E você não sabe mais aonde tá esse barco, mas você sabe que ele tá ali, em algum lugar, né? Você só não consegue mais ver. Eu achei essa analogia muito perfeita pra gente poder também pensar que as pessoas, elas não vão embora, né? Só o corpo vai embora. Eu quis muito trazer esse episódio pra gente, pra você se perguntar, assim, o que você tá fazendo pra nutrir o seu espírito, pra nutrir a sua fé, seja ela qual for. Porque, assim, nesse vídeo de novo que eu falei com a minha mãe, ela falou: eu sei que eu tô me preparando todos os dias pra ser um pouco mais forte. Por isso, eu não vou esperar alguma coisa muito terrível acontecer comigo pra que eu procure me aproximar da minha fé, da minha espiritualidade. Porque eu sei que aí já vai ser muito mais difícil, né? O que você tá fazendo todos os dias pra se fortalecer, pra você ser um espírito melhor hoje do que você foi ontem, né? A gente ter essa dimensão de que, de fato, a gente não tá aqui de férias. A gente vai ter muitas provas. Essa na minha vida eu tenho certeza que não foi a primeira e nem vai ser a última. Então eu tenho que continuar me fortalecendo. E isso tá dentro da gente. Eu acho que o mais interessante é a gente pensar que até no filme que eu indico muito, todo mundo vê, chama O Mensageiro da Paz, tem uma cena nesse filme que conta da história de Divaldo Franco, e tem uma cena que ele diz assim: a casa de Deus está nos íntimos das pessoas, e não o contrário. Deus, ou a sua luz interior, não habita em templos de pedra ou em lugares muito maravilhosos, mas sim no silêncio da nossa alma. Muitas vezes a gente busca fora o que já está dentro de nós e que nós temos que recorrer a isso, né? Não vai cair do céu, a gente tem que ir atrás. Então, uma prática muito simples que a gente pode começar a ter mais esse encontro, né, com o íntimo, é você reservar 5 minutos do dia, no seu dia, para um silêncio. Não para você poder pedir, mas para você poder ouvir. Sabe? A voz da espiritualidade, ela é muito sutil. Quem corre demais não vai conseguir escutar ela. A gente tem que lembrar de priorizar muito mais as coisas que são eternas do que as coisas que são efêmeras. E as coisas que são eternas são o nosso espírito. Então, o que a gente leva daqui? São as pessoas que você toca, como você as toca, o que você faz, como você faz as coisas. E não o que você tem, o quanto você trabalha, quanto de dinheiro você tem, quais são as aquisições que você conseguiu. Isso é muito efêmero. Então, o que é eterno de fato
isso que a gente tem que se preocupar, e a gente se preocupa muito pouco com isso, né? E assim, não existe momento em que Deus não vai estar perto da gente, existe momento em que a gente não vai estar perto de Deus, da luz, da vida com V maiúsculo, da espiritualidade. Somos nós quem nos afastamos, sabe? Muitas vezes a gente não tá cego, a gente só tá vendado, né? Então eu acredito que a gente precisa correr muito atrás disso, sabe? A facilidade não facilidade, porque a vida não fica, ela não é um pudim, né? Mas a nossa resignação, a nossa paz, ela vem de uma conquista, a gente conquista isso, sabe? E para isso a gente precisa estudar, a gente precisa priorizar o que de fato é prioridade, o que é eterno, por exemplo, que é cuidar do nosso espírito, né? Eu tava vendo uma palestra também esses dias que tava falando sobre 2 quadros, foi uma competição que a pessoa queria que um quadro que mais representasse a paz ganhava essa competição. Aí as pessoas tinham que pintar. E aí pintaram lá um quadro numa natureza, lindo, tipo cachoeira e tal. E o outro quadro, esses foram os quadros finalistas, né? Um de uma natureza, cachoeira, uma coisa assim, super zen. E o outro quadro foi a vida cotidiana, tipo carros, um céu azul, mas uma rua acontecendo, com a vida acontecendo. O quadro que mais representou a paz foi esse. Foi tudo acontecendo, o bom e o ruim acontecendo, o caos acontecendo, porque a paz, ela não tá em tudo perfeito. A gente precisa encontrar a paz em meio ao caos, né? E para isso a gente precisa dessa sabedoria. E a gente vai precisar vencer muitas forças contrárias que nos fazem achar que a gente deve priorizar o que é mundano. Porque a gente vive num mundo capitalista e não é pra gente também ficar bitolado. Mas esse mundo capitalista vai achar que a gente sempre precisa trabalhar mais e mais. Quantas e quantas vezes eu já quis desistir de ir em um encontro, ou, por exemplo, ir na igreja. Quantas vezes eu quis desistir de ir no centro espírita. Quantas vezes eu quis desistir de fazer uma caridade, de encontrar o meu grupo, por mais que eu amo encontrar com eles toda segunda-feira. Ai, tô cansada, trabalhei demais, não vou. Então, existem muitas forças contra e vai existir muito mais forças contra do que a favor para que a gente faça isso. Então, a gente precisa saber que a gente tem que lutar, né, contra isso, se a gente quiser vencer e se fortalecer. E tem as pessoas também, como eu falei um pouco antes no episódio, como minha mãe teve que ter um jogo de cintura muito, muito forte com meu pai, porque quer queira, quer não, são distrações, né, as nossas amizades, o trabalho, nossos relacionamentos amorosos, isso tudo é distração se a gente não tiver também muita sabedoria para falar, não, isso aqui para mim também é prioridade, eu vou sim aqui, e não vou deixar de dar atenção para isso. A gente vai encontrar outros horários. Então, tipo, minhas amigas mesmo que namoram, elas falam que, nossa, quantas vezes eu já quis ir na missa domingo, mas o meu namorado não queria, então eu deixei de ir para poder ficar com ele, porque a gente tem o final de semana para poder ficar junto, então eu tive que abrir essa exceção. O nosso desafio é pensar como que a gente não vai impor sobre o outro algo nosso, porque o exemplo, ele é o que arrasta, não é você ficar impondo nada. Então, se o seu parceiro ou parceira não quer ir, tipo, né, tenta, mas não insista, né? E é a gente encontrar fazer esse jogo de cintura, pra você não deixar de fazer algo que é importante pra você, né? E que vai te fazer ser uma pessoa cada vez melhor. E eu não posso deixar de falar também que o que te faz uma pessoa cada vez melhor também é você ter conversas significativas, diálogos e tempo de qualidade com quem você ama. E para isso existe a Fábrica de Afetos, que é a minha empresa, o isonãojogo.com. A gente tá em Black Friday, se você estiver assistindo esse episódio em novembro. Então, pelo amor de Deus, assim, essa é a única época do ano que a gente faz descontos loucos, incríveis, maravilhosos para você viver com muito mais significado, com muito mais presença. E assim, até aproveitando para poder contar um relato pessoal, né? Há 2 anos atrás, eu tava com o meu irmão em Madrid. Ele foi fazer intercâmbio, eu fui visitar ele. E foi a única vez, porque meu irmão, ele é uma pessoa fechada, assim, né? Ele tinha o jeitinho dele de demonstrar o afeto. E a gente tava jogando o Isso Não é um Jogo no quarto dele, assim. E aí apareceu, uma das perguntas era, quem é a sua maior inspiração? E aí ele foi e falou assim, o papai. Porque ele é a pessoa que eu quero me tornar quando eu crescer.
E eu achei aquilo tão bonito. E isso ficou marcado pra mim, né? Esses dias eu tava contando isso pro meu pai. E ele ficou tão feliz de ouvir isso, porque como meu irmão não era muito de expressar com palavras de afirmação, assim, isso nunca tinha saído, por mais que meu pai saiba, né, que ele era muito inspiração pro meu irmão, isso nunca tinha saído da boca dele, né? Eu poder compartilhar isso com ele foi tão valioso pro meu pai ter mais a certeza ainda de que ele foi o melhor pai que ele poderia ser, sabe? Então são tantas camadas que a gente pode chegar através de uma única pergunta, através da gente ter esses momentos preciosos com quem importa e com quem tá aqui e olhar no olho, né? Eu lembrei disso agora, junto do Jabá. Mas, porque teve algumas outras histórias também com as perguntas que são muito bonitas. Um dia eu trago aqui pra vocês. Essa semana vocês podem usar o cupom daqui, Miolos, que é o cupom que você sempre vai ter, sempre vai ter na Fábrica de Afetos. E vamos ao nosso sábado na semana. Mas pra fechar, eu queria só lembrar que a gente precisa se fortalecer espiritualmente hoje, para não desabar amanhã. Queria reforçar que a gente praticar a nossa espiritualidade diariamente é como a gente preparar o solo antes da tempestade. Não se trata de fuga, mas de estrutura. É um eixo interno que não se abala com o caos. Porque eu já vi muitas pessoas acharem que a gente ter religião é só uma forma da gente fugir. Porque é bom, porque você vai ter um aconchego, você vai se sentir muito amparado, só pra isso que a religião serve. E não é pra isso. É pra gente viver a vida com intencionalidade, pra gente estar sincronizado com ela, pra gente estar aterrado, pra gente poder estar sendo de fato, pra gente entender o nosso propósito aqui, sabe? Não é algo muito grandioso, não. É só você ser melhor hoje do que você foi ontem. E pra isso a gente precisa estar muito ancorado com a nossa espiritualidade. Corpo, mente e espírito. É os 3 pilares, né? De novo, fortaleça-se espiritualmente hoje pra você não desabar amanhã. E o nosso sábado na semana. Tananã, o meu sábado essa semana. O luto ali é uma coisa muito engraçada, né? Ele tem muitos altos e baixos, assim. Tem dia que a vida te pega e você consegue fluir. E tem dias que você precisa se permitir, assim. E eu tô aprendendo a me permitir, porque a criatividade, eu tô com um bloqueio muito grande. E aí, o meu sábado na semana foi simplesmente me permitir ficar deitada. Eu acordei, mas não de uma forma melancólica e triste, assim. É só porque, às vezes, bate essa falta de vontade, assim. E eu falei, ao invés de ficar me sentindo culpada, eu vou deitar aqui na cama, vou voltar. Tipo, eu já tinha tomado café da manhã. Aí, deitei na minha cama, minha mãe tava aqui em casa. E eu falei, mãe, deita aqui comigo. E a gente ficou abraçadinha, deitada na cama, tipo, 10 horas da manhã. É obviamente que eu tô falando aqui de um luxo que eu posso ter por trabalhar em casa e tudo mais. Mas foi tão gostoso, tipo, passar esse... A gente ficou, tipo, por 1 hora, assim, deitada na cama. Sem falar nada, em silêncio, juntinhas. E é muito bom poder ter essa casa pertinho, né? Porque mãe é casa. Foi muito gostoso. Esse foi meu sabadinho na semana. Ah, não, mas tem um outro também que eu quero muito contar. Que a gente vai fazer uma noite do pijama. No episódio com a Mica, né? Eu contei que é o episódio sobre amizades. Sobre amores, né? Amores no plural. Eu contei que minha amiga ia vir aqui em casa pra gente poder fazer noite do pijama, né? E ela vai chegar hoje e vai acampar aqui em casa. Hoje é terça. Ela vai acampar, tô gravando na terça. Ela vai acampar de terça até domingo. Então vai ser muito bom. Vai ser vários sábados na semana. Por muitos e muitos dias. Tô muito animada com isso. E se você ficou até o final, vamos colocar uma mãozinha de oração. Porque a gente falou muito sobre isso, né? Eu espero que esse episódio chegue profundamente no seu coração. E até semana que vem. Beijinhos!